Aleluia. Fica até o final que dá certo. Esse é o nosso lema. Igreja, Deus faz coisas novas no decorrer de fases da nossa vida. E sim, esse é um tempo onde essa palavra que gera esperança tem sido constantemente pregada, anunciada, profetizada. O Deus que traz à existência as coisas que não existem, o Deus que é capaz de fazer tudo novo. E sim, isso é um fundamento, isso é uma palavra onde você pode, com segurança, alicerçar a sua fé. Só que fazer coisas novas, trazer novidades nas fases da nossa vida, não necessariamente respeita a nossa definição daquilo que é novo. Porque a nossa maneira de enxergar, a nossa perspectiva natural, humana, carregada da nossa história, do nosso passado, das nossas experiências, essa visão natural, ela é totalmente limitada pelos nossos interesses próprios. Quando falamos de visão e de perspectiva, precisamos fazer uma grande separação entre aquilo que é o seu interesse pessoal e entre aquilo que é a visão e o propósito de Deus a seu respeito. Quando nós pensamos nas coisas novas, nós, no plano natural, buscamos o nosso conforto. Nós temos muitas necessidades. Necessidade de provisão, necessidade de consertos, de milagres, de curas, necessidades de reconhecimento, necessidade de aprovação, de validação. Tudo isso são anseios de coisas novas que nós desejamos. Mas eu preciso te dizer que este fundamento de que o Deus que faz as coisas invisíveis chegarem à existência, ele é verdadeiro, ele é seguro, porém, na visão da Bíblia, essa que você segue, essa que eu sigo, ela amplia as coisas novas, porque as coisas novas não dizem respeito somente à sua vida material e natural e terrena. Não diz respeito somente ao ciclo de vida, de idade que você está. As coisas novas fazem parte do plano da salvação. As coisas novas de Deus fazem parte do desenvolvimento da nossa salvação. E eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo está trabalhando e interessado em te levar às portas da Nova Jerusalém. É para isso que Ele está trabalhando. É para isso que Ele está operando e fazendo com que a sua salvação seja desenvolvida em Deus. Ele te ama. Ele tem zelo e chora com aqueles que choram, como se alegra com aqueles que se alegram. Mas ele tem um objetivo de te fazer entrar pelas portas da cidade. E Deus, por isso, nos encaminha a muitos lugares, a muitos momentos, pessoas e situações na minha e na sua vida, para além de te abençoar e me abençoar e nos favorecer, porque Ele é um Deus rico em misericórdia, e a palavra diz que Ele recompensa sim aqueles que o buscam de todo o coração. Ele é um Deus que retribui
porque Ele é um Deus de relacionamento, e essa é uma escritura fiel e firme. Mas Deus nos leva a fases, Deus nos leva a diferentes lugares, e é a essas coisas novas, que não são bem entendidas por nós, que fogem à nossa perspectiva natural, para uma coisa: para forjar o temor de Deus em nós. Então, muitas vezes, as coisas novas de Deus, você não está aceitando, ou recebendo, ou digerindo elas, porque talvez você não esteja compreendendo que elas fazem parte do forjar o temor de Deus em você. E que isso é extremamente importante para a sua salvação. Por isso nós precisamos ampliar o nosso horizonte da nossa fé íntima, da nossa fé pessoal, sobre o que é a novidade, o que é esse novo, o que eu estou buscando como algo novo, o que eu estou procurando. Precisamos ampliar isso e aumentar, igreja. Expandir a medida de sujeição. Quando nós começamos a chamar o novo de Deus para as nossas vidas. De repente você diz: Senhor, a minha vida está estagnada. Parece que eu estou em águas paradas. E você começa a chamar a novidade de Deus. Deus faz algo novo. Deus muda. Deus transforma. Deus traz novidade. Mas Hebreus 10:9, falando sobre a obra de novidade, de verdadeira novidade que Jesus Cristo realizou, diz: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E dentro dessa palavra estava a cruz. Remove o primeiro para colocar o novo, para estabelecer o novo, mas no meio disso estava a cruz. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso ainda está confirmado na Bíblia, em várias passagens, mas eu vou ler uma aqui que é de conhecimento de todos vocês, de todo cristão. Eclesiastes 3, de 1 a 5 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Fala para você mesmo aí, tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo, olha o que diz essa escritura. Essa escritura está falando sobre ciclos, está falando sobre fases. E que todas elas estão dentro de um propósito determinado por Deus a nós. Há tempo para nascer e também para morrer. São coisas inevitáveis, é o que essa escritura afirma. Você não tem como fugir disso. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar. E há tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. De prantear e de saltar de alegria. Há tempo para espalhar as pedras. Mas há tempo para ajuntar pedras. Há um tempo de espalhar as pedras. E há um tempo de juntar as pedras. Agora, os versículos 14 e 15 dizem, de Eclesiastes 3, sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Diz aí para você mesmo, Deus fará renovar-se o que se passou.
Eu não sei se você vai dizer glória a Deus ou ai. Ou os dois. Porque todas as fases, com tudo o que elas trazem, conforme nós lemos nessa escritura, estão dentro do propósito divino. Não há pontas soltas, não há peças fragmentadas. Tudo está dentro de um só plano e propósito para forjar o verdadeiro temor de Deus, é o que diz essa escritura. Que Deus faz todas essas coisas e Ele dá a razão para isso, para que os homens temam diante dEle. Deus vai fazer se renovar todas as coisas até aquilo que já se passou. Essa escritura, ela traz como que duas pedras de apoio para você. Produz um profundo consolo e esperança. Realmente, em Deus, nada do que você vive, nada do que você faz, nada, nenhum dia, nenhum sacrifício, nenhuma entrega, nenhuma renúncia, nenhum serviço, nada em Deus é esquecido. Realmente em Deus, nada do que vivemos se perde. Por isso Ele pode buscar, Ele pode trazer de volta e Ele pode resgatar aquilo que parecia esquecido. Talvez você esteja em alguma fase onde coisas pareçam esquecidas por Deus, mas não. Deus fará renovar-se o que se passou. Mas juntamente com isso, como o contraponto, a santidade de Deus, preste atenção, fará também renovar-se provações que já havíamos atravessado. E por quê, pastora? Porque o temor de Deus é semelhante à nossa cruz. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz de que forma? A cada dia. A cada dia nós devemos aceitar o propósito divino. É uma escolha diária. Você não faz isso um dia, no passado, há 20 anos atrás. A escolha da cruz, a escolha do propósito, a escolha do caminho, que é bem estreito, é diário, você faz a cada dia. Por quê? Porque o temor de Deus, assim como a cruz na minha e na sua vida, não está no passado e nem no futuro. Só se valida no presente, no agora. Ah, mas é que eu temi a Deus há 20 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Não. O temor de Deus se valida no dia presente, no seu agora. E é exatamente por isso que as provações se repetem. Deus fará renovar-se o que se passou. As provações se repetem, trazem um grande maremoto, muitas vezes, nas nossas vidas. Ondas de questionamentos. As provações colocam sob teste a nossa confiança no amanhã. As provações que se repetem, que chegam novamente em outras fases da nossa vida, colocam em xeque a nossa identidade espiritual. Coisa que é um duro trabalho do Espírito Santo forjar em nós. Coisa que nós não podemos entregar de mão beijada a nada e nem ninguém. Isso é dado, é concedido por Deus, é único. Mas as provações que se repetem colocam em xeque essa identidade alimentada, nutrida, cuidada pelo próprio Espírito Santo nas nossas vidas. E aí,
quando as provações acontecem de novo, outra vez, o medo se apresenta como um pai divino. O medo vem e quer te abraçar. Ele quer transmitir uma carga de sentimentos e pensamentos, de confusão, de distanciamento, pensamentos depressivos. Ele vem como uma falsa paternidade espiritual aos seus ouvidos, te aconselhar falsamente. Agora, quando as provações se repetem, os espíritos zombadores, porque eles existem, eles se aproximam e com muito sarcasmo eles dizem: cadê o seu Deus? Onde está esse Deus que você dá tudo para ele? Onde ele está agora? De novo? Ora, você já não tinha sido aprovado nisso? Por que de novo? Será que você não é tão bom assim para ele? Será que você não está pronto? São os espíritos zombadores que ficam assediando a nossa identidade espiritual em Deus. Eles tentam inferiorizar o que você construiu duramente com fé. Ninguém edifica um edifício de ninguém, cada um constrói o que é seu. Ninguém vai viver da fé de ninguém, nem esposa da fé do marido, nem marido da fé da esposa. O justo viverá pela sua própria fé. Então, aquilo que você constrói entre você e Deus. Só que as provações repetidas trazem os espíritos zombadores. Mas entenda uma coisa nessa noite com essa mensagem. Essas novidades que Deus permite de novo numa fase da sua vida, porque são novidades. Provações repetidas te pegam de surpresa. Não avisam que vão chegar. Elas simplesmente arrombam a porta e se tornam uma novidade indesejada na sua vida. Mas são permitidas por Deus por uma razão. Para forjar o temor de Deus na sua vida. Para forjar mais profundamente o temor de Deus na sua vida, o respeito, a reverência, a confiança. Mas também, igreja, o temor de Deus verdadeiro não é medo, não é pavor, não é angústia de Deus. É sim um profundo sentimento de respeito, honra máxima. Mas o temor de Deus, ele traz algo para nós. Ele descortina a grandeza de Deus. E a partir de hoje, quando você pensar no forjar do temor de Deus na sua vida, inclua essa verdade. O temor de Deus me ensinará sobre a grandeza de Deus agora, não ontem. Não na vida do irmão, do fulano, do Zezinho, do Paulo, do Pedro. Na minha vida. Na minha vida agora. Números 20, abra a sua Bíblia aí. Números 20, se o data for colocar, Números 20 a partir do 1. Estão comigo? Números 21. Até o 13, tá? Vamos ler. Não se dispersa não, foca no texto. Toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor.
porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é um lugar de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, o teu irmão, e diante dele, o povo, falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por essa razão, não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Até aí. Todos conhecem a história. Moisés foi o homem escolhido para libertador. Deus escolheu ele, pegou ele lá do deserto onde ele estava e disse: é você mesmo, Moisés, eu sou contigo, você vai tirar todo esse povo do Egito para que eles me sirvam com adoração. 10 juízos, 10 pragas descem sobre o Egito para que esse grande contingente de pessoas, todo o povo de Deus que estava escravo, saísse daquele território, daquela geografia, mas também da autoridade de Faraó e da autoridade de todos os falsos deuses do Egito. E então Deus leva eles para a novidade. Eles estão a caminho com uma grande promessa dada por Deus a eles, diante de vários sinais e milagres e juízos vistos no Egito. E eles são então conduzidos pelo deserto, vão pelo caminho para a terra de Canaã. Só que isso aqui que nós lemos, ele já é o final de tudo. 40 anos, não 1, nem 2, nem 3, nem 5 e nem 20, nem 25, 40. O fato aqui está no final da peregrinação. No ano 40, no último ano da jornada do povo de Deus. E esse trecho aqui que nós lemos embasa tudo o que estamos falando até aqui sobre a repetição dos ciclos, a repetição das provações que Deus permite que aconteçam nas fases da nossa vida. Aqui, esse povo já está passando por isso pela 3ª vez, não a primeira. É o final, 40 anos andando com Deus, 40 anos andando com Moisés, 40 anos Deus fazendo sinais para eles. E 40 anos Deus permitiu de novo que o povo não tivesse água. Repetição das provas. Diga aí para você mesmo. Repetição das provas. Todas aquelas famílias de Deus, junto com Moisés, com os grandes nomes que você tem na sua fé, aqueles que você se inspira,
Moisés, Josué, Caleb, os valentes. Todos eles. De novo, na provação da água. De novo, Josué guerreiro, liderava exército, entrava, saía, fazia as guerras de Deus. De novo ele está sem água. Pela terceira vez, todos estavam na mesma provação, na mesma situação. Todas as famílias, os líderes, e Deus estava com eles nisso. Eles não estavam sozinhos na provação. O Senhor estava com eles exatamente ali, porque a palavra de Deus diz que Deus andou entre eles durante todos os anos da peregrinação. Está sem água, Deus. Não tem água para o povo. E todo mundo, todos, crianças, maiores, menores, mulheres, soldados, líderes, sacerdotes, levitas, todo mundo sem água, todo mundo na mesma provação. E então a Escritura diz que a boca fala daquilo que está cheio, transbordando o meu e o seu coração. E o que uma pessoa fala naquela fase de repetição de provação? Expõe o que tem dentro dela. Eclesiastes disse: Deus fará renovar-se o que se passou. Aí você diz: Deus maravilhoso, tudo novo. Sim, mas Deus fará renovar-se tudo o que se passou. Para que o temor de Deus esteja presente hoje, esteja presente agora na sua vida, na minha vida. As pessoas estavam desanimadas e desesperadas, porque estavam pela mesma prova. Já a terceira vez durante todos esses anos, eu sou fiel, Deus, e de novo, eu estou atravessando a mesma curva. E as vozes vêm. Por que, meu Deus, você fez a gente sair do Egito, para a gente estar aqui nesse mau lugar, que não é de cereais, figos, vides, nem de romãs, nem de água para beber? Foi o que eles disseram, foi aquilo que saiu da boca deles 40 anos andando com Deus. Foi o que saiu. Foi a expressão do coração deles naquele momento. Moisés, isso é você falando, ou eu. Você disse, Moisés, que nós seríamos levados para uma terra boa. Não é isso, pastor, que você está pregando? Eu estou aqui 20 anos ouvindo a pregação e o pastor sempre fala: Deus tem uma terra prometida para você. E aí, pastor? E aí, Moisés? Você disse que a gente ia chegar numa terra boa, com tudo isso aqui que a gente disse, que não tem nada disso. Que resgate é esse? As pessoas falam para Moisés: Deus está em nosso meio ou não? A dúvida no coração deles. Não tem figo aqui, não tem videira, não tem água. Não tem nada do que você disse, Moisés, que teria. Deus está aqui. Ele está no nosso meio ou não, Moisés? Onde está o que foi prometido? Agora, igreja, reclamar a falta de cereais. Não tem cereal aqui, Moisés. É reclamar sobre falta de sementes. E espiritualmente, onde não há semente, não há expectativa de colheita, de herança, de atos de fé. Quando alguém reclama a falta de semente, ele está reclamando sobre a falta de propósito. Porque toda semente representa um propósito plantado. Não tem cereal aqui, Moisés. Não tem propósito aqui, Moisés. Nem tem figo, não tem a mínima condição de frutificação e de prosperidade, Moisés. Porque é isso que representa a figueira.
A figueira representa a frutificação, a prosperidade. Não tem isso aqui, Moisés, não tem videira aqui. E o vinho, um símbolo tão grande na Bíblia, além de ser o vinho que alegra espiritualmente, traz uma alegria espiritual, ele é o símbolo do pacto. Ele é o símbolo da aliança, o maior nas Escrituras. O sangue da nova aliança em Cristo Jesus. E eles estão dizendo, não tem videira aqui. Não tem aliança. Não tem água nenhuma. Água é símbolo de renovação espiritual. A sede que nós temos, a água representa isso mesmo. Quando temos sede espiritual, buscamos renovação espiritual. Buscamos beber de algo que faça uma mudança, uma transformação. Então eles estão dizendo, nem água tem aqui para nós na provação. E já é a terceira vez, Moisés. E mesmo assim, diante de um grande desânimo das pessoas, e diante de uma falta de entendimento e de discernimento do que aquilo representava, ainda assim, Deus deu a orientação sobre o que fazer. Moisés, pega a sua vara. Ele falou para Moisés. Moisés era o pastor do povo. Era o pastor da igreja. Moisés era o pastor da igreja. E ele fala, Moisés, pega aí o seu cajado, o seu bordão. Ajunta as pessoas. Então, diante das pessoas, você vai falar a rocha, Moisés. Vai o quê? Falar a rocha. E quando você falar a rocha, Moisés, dela sairá água. A sua água. A água da rocha sairá. E assim você vai tirar a água da rocha. Falando com ela, Moisés. Mas Moisés, que também estava na mesma provação, além de tantas outras, igual já pela terceira vez. Diante de toda aquela pressão, ele também tinha sede, a família dele também. E ainda as pessoas estavam reclamando, não tem nada aqui, Moisés. Ele fica desanimado, irado, desgostoso. E ele pega a vara e ao invés de falar a rocha, ele fala com as pessoas. Ele inverteu a ordem de Deus. Deus falou, fala com a rocha, Moisés. E Moisés não faz isso, ele vai e fala com as pessoas. Cheio de cansaço, inconformado, irado, chama todo mundo de rebelde. Seus rebeldes! E 2 vezes ele bate na rocha com a vara, e assim ele, diz a Escritura, transgrediu, desobedeceu a ordem de Deus para ele. E foi exatamente por isso, por essa atitude, que ele foi impedido de concluir o seu propósito. Moisés não perdeu a salvação. Ele estava lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. Ele apareceu ali. Só que Deus falou para ele, sabe o seu propósito? Que você já está vivendo nele há 120 anos, Moisés. Não vai acontecer. Por essa razão, porque você não me santificou. E o que significa isso? Porque Moisés não enfatizou a grandeza de Deus. Era uma provação para produzir o temor. E esse temor que crê e que confia na grandeza de Deus em todas as provações. Porque você não me santificou, você não disse sobre a minha grandeza para todo esse povo em provação, em angústia, em dúvida. Moisés, por isso você não vai entrar. Ou melhor, você não fará essas pessoas cruzarem para dentro de Canaã. Ano 40 do deserto. O pecado dele consistiu em que a rocha, essa pedra, era a rocha espiritual de Israel, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não era uma pedra qualquer.
Era o Senhor Jesus Cristo que acompanhava as pessoas em todas as peregrinações, ou seja, em todas as fases da vida. Nas fases boas e nas difíceis. E ao invés de falar como Deus disse que deveria ser tratada a aprovação, Deus falou como a aprovação seria atravessada, como aquele problema seria tratado. Deus disse: você deve falar com a rocha, Moisés. Mas ele não fez isso, ele bateu nela. E no último momento foi impedido de ver o seu trabalho cumprido. E esse é um grande alerta de Deus. Essa passagem é uma grande lição espiritual. Deus está querendo forjar o temor. Uma geração que conheça que Deus é grande. Uma geração que creia que Deus é grande no momento das provações, no momento onde todas as coisas se repetirem de novo. Não interessa, o meu Deus é o mesmo, o meu Deus é grande. Esse é o temor de Deus em nós. Essa é a força do temor de Deus em nós. Quando reconhecemos a autoridade do Senhor, as nossas escolhas serão feitas para a obediência. O nosso caráter deve responder, igreja, com humildade diante da dor das provações. Para que o seu comportamento, o meu comportamento, seja adequado com Deus. Seja adequado, reverente, seja no verdadeiro temor de Deus, mas preste atenção aqui agora. O temor de Deus, ele produz uma atmosfera na sua vida. Ele produz uma atmosfera interior por causa da consciência da grandeza de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O temor de Deus, ele produz uma atmosfera interior. Não é fruto do seu esforço. É um benefício de se temer a Deus verdadeiramente. Entenda uma coisa, toda a sua vida, preste atenção nisso, toda a sua vida é um só ministério diante de Deus. Não é um ministério de mãe, de pai, de marido, de filho, de líder, de advogado, de sei lá o quê. Toda a sua vida é um só ministério diante de Deus. Não existe fragmentação. Existem muitos trabalhos, muitas tarefas, mas a sua vida é um só ministério diante de Deus. A Bíblia diz: tudo o que vocês fizerem, façam como? Para o Senhor. Tudo. É um só ministério diante de Deus. Agora, e aqui está a ênfase dessa mensagem: qual é a atmosfera do seu ministério? Moisés estava acostumado com milagres, com a face de Deus, mas em algum momento daquela provação, a atmosfera do ministério dele mudou. Entrou outra no lugar da atmosfera do temor de Deus que ele tanto conhecia. Qual é a atmosfera do seu ministério? Moisés, é para você falar com a rocha e dela vai sair água. Dê a evidência para o meu povo, Moisés, que eu estou com eles nessa provação. Eles estão dizendo: será que Deus está no nosso meio? E Deus está falando: pastor do rebanho, evidencie para o meu povo que eu estou com eles nessa provação. Moisés, envolva o meu povo com o meu ambiente de temor, Moisés. Me santifique com fé, Moisés, diante das necessidades, das dificuldades do meu povo. Porque assim, igreja, como a atmosfera essa, que envolve tudo e afeta tudo neste planeta Terra,
a atmosfera do seu ministério igualmente envolve e afeta absolutamente tudo e influencia tudo que está ao seu redor. Preste atenção nisso. Deus está querendo produzir uma atmosfera de temor, de grandeza de Deus, com novas pedras que Ele está juntando. Assim como essa atmosfera física protege, e ela é a atmosfera do nosso planeta que permite todo o ciclo de vida acontecer exatamente da mesma forma. A atmosfera do seu ministério pode sufocar ou sustentar a vida de Deus onde você está. É uma decisão. É uma escolha. E a orientação para falar com a rocha nas provações está em várias passagens da Escritura. Porque Deus, preste atenção nisso agora, e de uma vez por todas trate algo dentro de você. Para Deus, a fala é um grande portal. Como diz a Bíblia que Deus fez o mundo? Falou e tudo veio a existir. O que isso quer dizer? Que a fala é um grande portal, é uma grande porta, é um grande lugar de passagem. É por isso que ele está dizendo, olha, fala com a rocha. Não tem água, mas se você falar com ela, se você entrar por esse portal de temor, se você trouxer essa atmosfera, dela vai sair a água que você precisa. Por quê? Porque esse portal, Deus está falando, ele dá acesso para o cabeça. Ele dá acesso para a liderança de Jesus Cristo no seu interior. É para você trazer a atmosfera dele, a atmosfera da grandeza dele, nas provações, sejam quantas vezes elas acontecerem, não importa. Mateus 7, 8, Jesus disse, peçam. Ele está repetindo o que disse lá em Números, lá na provação da falta de água. Jesus está falando agora, peçam, falem e receberão. Procurem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, e todos os que procuram encontram. E todos os que batem, a porta é aberta. Não somos nós que criamos as fórmulas. É Deus quem nos dá o caminho. Há uma grande luta pela atmosfera do seu ministério. Está acontecendo agora. Há uma grande luta espiritual pela atmosfera do seu ministério. Do meu ministério. E nós precisamos estabelecer decisões quanto a isso, igreja. Você precisa estabelecer a atmosfera do seu ministério no temor de Deus. É isso que essa passagem até agora está nos ensinando. Sabe como você vai concluir o seu propósito? Com a atmosfera do temor de Deus. A confiança na grandeza de Deus. Moisés estava ali 40 anos servindo e de novo pela terceira vez com sede. E Deus não estava preocupado com ele, estava sim. Mas Deus estava forjando nele, como forja em nós, um verdadeiro temor. Temor da grandeza de Deus. Porque como vamos passar as provações de agora e de amanhã, se nós não tivermos a atmosfera da grandeza de Deus conosco?
Mateus 6, 31 a 34 é uma resposta que você deve dar quando as preocupações com o seu futuro assolarem as suas emoções, vierem para invadir, atropelar a atmosfera do temor de Deus na sua vida. Mateus 6, 31 e 34 diz, portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, beber e vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos incrédulos, mas o seu Pai Celestial já sabe, diga, já sabe, do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Estabeleça a atmosfera do seu ministério. Quando a ansiedade fizer a opressão, muita pressão, e você se sentir como se estivesse sendo esmagado, diminuído, estabeleça a atmosfera do seu ministério. Mateus 6,11. Você dirá, dai-nos hoje o pão para este dia. Dai-nos hoje o pão para este dia. E sem dúvida alguma, onde há temor de Deus, haverá provisão, que é a representação desse pão, não somente para a satisfação das suas necessidades, mas como provisão para que você cumpra o seu propósito em Deus hoje. Deus não dá pão antecipado, Ele dá o pão a cada dia. Foi assim que Jesus nos ensinou a falar. Não é Deus me dá o pão de amanhã, Deus me dá o pão para esse dia. Cada dia tem o seu próprio mal, a sua própria aprovação, mas juntamente com ela, a grandeza de Deus trará o seu cuidado. Estabeleça a atmosfera do seu ministério. Quando a sua mente natural, essa aqui, ó, bate aí na sua cabeça. Quando essa mente natural acessar os lugares do passado e fizer você reviver dores, privações, derrotas, estabeleça a atmosfera do seu ministério. João 19:30, Jesus disse, está consumado. Estabeleça essa atmosfera, está consumado. Quando, preste atenção nisso, o território que você está for influenciado pelos demônios, quando você perceber, ai pastor, eu tenho medo de falar do demônio. Não tenha, porque ele existe. Quando você perceber e discernir que o território que você está sendo influenciado, sondado por eles, estabeleça a atmosfera do seu ministério. Não retenha a sua espada. Faça a guerra. Retome a autoridade da situação. Salmo 18, 28 e 29. Mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército, e com o meu Deus eu posso saltar qualquer muralha. E por fim, igreja, quero ver se você vai ganhar um amanhã. É brincadeira, pô. Vocês sabem que eu não sou disso, não. Ai, vocês me desconcentraram. Quando o seu eu natural, esse aqui, te trair e insistir, o seu eu natural insistir aí que não vale a pena, não vale o preço, não vale o custo,
vale o sacrifício. Não vale tudo isso, toda essa pressão para uma vida limpa, uma vida santa, uma vida pura. A pressão é grande demais quando a sua carne te trouxer tristeza, porque você ainda não tem recompensa do seu sacrifício. Ai, não, eu amo sacrificar. Você gosta de ter recompensa, mas quando a sua carne disser, olha, você sacrifica, e Deus nunca responde com fogo, nunca tem recompensa nenhuma para você, ela vai buzinar. Estabeleça a atmosfera do seu ministério. Isaías 43, 1 e 2 diz, mas agora, ó igreja, ouça o Senhor que te criou. Ó igreja, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu os resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. O Santo de Israel. Aplauda o Senhor. Feche os seus olhos.
trovos e trovões, há tempestades em volta do teu trono. Santo, Santo, vamos envolver as situações difíceis que nós vivemos. Que geração seremos? Que fere a rocha ou fala a rocha? Ferir a rocha, igreja, é rebaixar o seu poder em nós. É colocar um ídolo no altar onde Deus deveria receber a confiança. O temor de Deus vem para que o nosso coração seja totalmente dele, para que o conheça como ele é. E se você ferir a rocha no dia da sua provação, isso significa um ídolo no seu coração, seja qualquer um. Mas o Espírito Santo está dizendo para você e para mim hoje qual vai ser a atmosfera do seu ministério. Qual será a atmosfera do seu ministério? Igreja Bola de Neve, qual será a atmosfera do seu ministério? Comece a orar no Espírito Santo.
Comece a trazer um batismo da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Falai a rocha, povo meu. Falai a rocha. Falai a rocha. E dela sairá a sua água. Xerianda necone, xerianda. Eriando noio, xeriandará, xerianda nebaxe. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo. Vamos entronizar o nome dEle agora. Nós sairemos da nossa aprovação. Espere em Deus. Espere em Deus, porque você ainda o louvará. Espere em Deus. Espere em Deus. Espera o tempo que retornarão os milagres, os sinais. Espere em Deus. 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 E guarde a atmosfera do seu ministério, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele há de completar essa obra. E eu profetizo sobre essa igreja. É um tempo de ajuntamento de novas pedras. Deus ajuntará e Ele mesmo verterá da sua unção, do seu Espírito Santo, sobre novas pedras, e não faltará, não cessará, não acabará o azeite de Deus sobre esse altar, porque aquele que edificou, Ele é fiel para completar tudo o que tem prometido através de ti. Bola de Neve, João Pessoa. Chacantanaia, xarabandaia, som. Rabaçandanás. Santo, santo, santo. Santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é Deus poderoso, Santo. Essa é a atmosfera do seu ministério, igreja. Está consumado. Está consumado. Está consumado. É sobre a vitória dele que está a atmosfera do seu ministério. Não é na sua força, nem no seu braço, nem no seu poder, mas é na vitória dele. Por isso diga que Ele é poderoso.
engrandeça. Engrandeça, engrandeça Ele. Engrandeça o nome, o nome, o nome, o nome. O nome, o nome, o nome, o nome dEle. Engrandeça o nome dEle. Engrandeça o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, jamais nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Disseram que eu tenho que abençoar vocês. Levanta a tua mão direita aos céus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e todas as promessas do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós de agora até que Ele venha. Você saia com uma atmosfera de temor e de glória na sua vida. Vai debaixo de paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém e amém.